Olá, a graça e a paz, irmãos. Amém? Bendito seja Deus, o Deus que criou todas as coisas. Bendito seja o nome de Cristo Jesus, o Eterno, o Bendito, aquele que morreu e ressuscitou, o Cristo ressuscitado. A Ele, a Cristo, toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor, pelos séculos dos séculos, dos séculos, dos séculos. Amém. Amém? Bendito seja Deus. Eu sou o pastor Van e quero conduzir você a mais um estudo, a mais uma revelação da graça. Agora, hoje eu vou trazer um estudo que divide opiniões, que está sendo debatido não no meio religioso, da religião evangélica, mas dentro da escatologia consumada, certo? A afirmação dos irmãos da escatologia consumada, eles afirmam que Jesus foi tentado por sua própria carne, lá em Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Então, os irmãos da escatologia consumada, todos eles, como eu digo, vocês do canal Iluminados pela Graça, vocês que me conhecem, que me escutam, que me ouvem, que participam deste canal, vocês sabem que eu adoto a escatologia consumada. Jesus consumou todas as coisas, Jesus já veio no ano 70, estabeleceu o seu reino, certo? E hoje ele já reina para todo o sempre. Mas, eu sempre digo isso, eu discordo, o seu amigo pastor Van discorda de alguns temas, de alguns estudos da escatologia consumada. E esse aqui é um dos tais que eu não concordo. Jesus, eu vou deixar para você, certo? Eu discordo da escatologia consumada, mas eu vou deixar para você algumas observações dentro desse texto de Mateus capítulo 4, e você mesmo ou você mesma vai investigar e vai tirar a sua conclusão, ok? Então, desde já, eu quero agradecer a cada irmão, aos inscritos, aos 340 inscritos. E eu peço a você que ainda não se inscreveu neste canal, que você me ajude se inscrevendo no canal, compartilhando. Aperta o sininho aí da notificação, tá certo? E envia aí, compartilha com os irmãos, para que também eles possam crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Isso é um dever, é um desejo de cada cristão crescer na graça e no conhecimento. Então eu quero agradecer aqui em primeiro lugar a minha família, minha esposa, meus filhos, a toda a igreja, onde eu congrego aqui, onde eu me reúno no templo, certo? A Bíblia não é contra o templo, eu tenho um estudo sobre isso. Nesses dias eu posto, me reúno nos templos todos os domingos, às 19 até às 21 horas, junto com meus irmãos em Cristo Jesus, para ouvirmos e falarmos do Evangelho da graça de Cristo Jesus, revelado na mente do apóstolo Paulo. Também quero agradecer ao irmão Dácio, irmã Lourdinha, o irmão Erison, presbítero Erison, sua esposa, toda a comunidade aqui de Camboinha 2, Cabedelo, Paraíba, Brasil, a irmã Eliane, minha irmã Eliane, lá de Costinha, a ilha maravilhosa, lá de Costinha, a irmã Denise, o irmão Beto, o irmão Daniel, quem mais? E a todos os demais irmãos, e a você, meu irmão e minha irmã do canal, que se inscreveu ao primeiro e ao último que está inscrito agora, que se inscreveu neste canal, Iluminados pela Graça. Deus continue te abençoando grandemente para a glória dele. Amém? Então vamos lá, vamos ao estudo, vamos meditar aqui. O tema hoje é
Jesus foi tentado por sua própria carne ou por um espírito maligno? Este é o tema, esta é a questão, este é o assunto de hoje. Jesus, repito para ficar bem, né? Bem claro na sua mente, para você não ter dúvida. Jesus, o Filho de Deus, em carne, quando ele nasceu, quando ele completou seu ministério, em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, Jesus foi tentado por sua carne, por sua própria carne, ou por um espírito maligno. Vamos ler aqui alguns versículos para a gente entender o que aconteceu em Mateus capítulo 4. Versículo 1. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A Bíblia cita aqui o termo diabo. Diz que ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. 3. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. 4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: 6. Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o guardarão, para que você não tropece em alguma pedra. 7. Vamos até o 11. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. 8. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor. 9. E lhe disse, tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. 10. Jesus lhe disse, retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. E o 11, então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Então é um texto muito debatido e agora com essas novas revelações, né, dos irmãos da graça, né, da escatologia consumada, afirmando, dizendo, né, que Jesus foi tentado aqui, que o diabo foi a própria carne de Jesus. Então, os irmãos da escatologia consumada ensinam, né, no YouTube de que o diabo ou Satanás aqui em Mateus capítulo 4 foi a própria carne, né, de Jesus. Foi a carne de Jesus que o tentou. Jesus não foi tentado segundo a escatologia consumada. Jesus não foi tentado por um ser espiritual, né? Mas por sua própria carne. Bom, eu quero trazer para você em pouco, resumir bastante, mas eu tenho algumas observações importantes para lhe mostrar, para lhe trazer dentro desse texto. Primeiro, no versículo 1, no versículo de número 1, para a gente ter um entendimento, aí depois você tira a sua conclusão. Você que é da escatologia consumada, né, assim como eu, mas que você tem dúvida se realmente foi o corpo de Jesus que levou ele, que conduziu ele, né, ao deserto, e a própria carne de Jesus o tentou, ou foi um espírito maligno que o tentou. Então, no versículo de número 1, diz assim, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, Jesus
foi levado, ou seja, conduzido, dirigido ao deserto pelo Espírito. Quem conduziu, quem guiou Jesus ao deserto para ser tentado, não foi a sua própria carne. Isso aqui já é uma observação. Não foi a carne de Jesus que o conduziu, que o dirigiu, né? Que levou Jesus, que seduziu Jesus para o deserto. Não foi o desejo da carne de pecar que levou Jesus para o deserto, mas foi o próprio Espírito, o Espírito Santo, que o conduziu, que levou Jesus para ser tentado. Isso aqui já é uma grande observação, né? Então, quem conduziu Jesus ao deserto foi a sua carne, né? Foi o impulso da carne, foi o desejo da carne para levar Jesus a pecar? Não. Quem conduziu Jesus ao deserto foi o próprio Espírito Santo. Isto é uma observação. Outra coisa, Jesus foi levado a um lugar árido, deserto, lugar árido. É interessante aqui a gente observar isto, porque Mateus, no capítulo 24, olha só, e o versículo 43, uma observação, né? Toda observação dentro de um contexto, ela traz luz, ela traz esclarecimento, ela traz um melhor entendimento. Não é simplesmente dizer, não, o tentador aqui foi a carne, porque é um adjetivo, é um adversário, é o opositor. Também não é por aí. Eu concordo, em certos contextos, em certos textos, né? Isso aí faz parte. Aí está correto, mas Mateus capítulo 4, quando Jesus foi conduzido ao deserto, tem algumas observações que não dá para a gente aceitar este Satanás, esse diabo, né, como a carne de Jesus. Vamos chegar lá. Então ele diz aqui, ó, Jesus foi levado, né, a um lugar árido, a um lugar seco, a um lugar deserto, porque Jesus foi conduzido pelo Espírito e não pela sua própria carne ao deserto. Mateus capítulo 12, versículo 43 diz assim, ó, 43, que diz: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, secos, deserto, ok? Para quê? Procurando descanso e não encontra. Aí o 44 ele diz, voltarei para a casa de onde saí, chegando encontra a casa desocupada, varrida e ordenada. Aí o 45 ele diz, então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Então Jesus falando que aquela geração dele, né, passaria por tudo isso, por ataques demoníacos, que eles iriam a lugares, aqui o 3, né, quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos. Agora, lugares desertos, áridos, né, sem água. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Olha só a combinação. Mateus capítulo 4, versículo de número 1. Então Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo maligno, pelo diabo, por Satanás. Ligou aí as coisas? Beleza? Então vamos lá aqui agora. Então, Jesus, ele foi levado a um lugar árido. O tentador aproximou-se. Olha só, versículo 3, aqui está uma observação muito forte. O tentador se aproxima de Jesus. Isso já me dá o direito de pensar que algo veio de fora para dentro. Algo veio de lá para cá. Algo que estava longe se aproxima. É assim que o texto diz. É só você ler o texto, diz, o tentador aproximou-se dele. Preste atenção aqui. Então, o tentador, são duas observações fortes dentro do contexto de Mateus 24. O tentador, duas coisas que podemos observar neste versículo. Primeiro,
O tentador se aproxima e dialoga com Jesus com conhecimento. Ele não se aproxima somente para tentar, para ceder à tentação. Mas quando ele se aproximou de Jesus, o tentador, certo? Então ele dialoga com Jesus e ele tem autoconhecimento a respeito de Jesus, a respeito do reino e daquilo que iria acontecer com Jesus. Aí você pode, mas a carne também pode falar. Bom, vamos ver se a carne ela tinha esse conhecimento a respeito de Cristo. Olha só o que ele diz, né? Versículo de número 3, ele diz: o tentador aproximou-se dele e disse, olha o que o tentador disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Ele está usando aqui Deuteronômio, o Antigo Testamento. Então, olha o conhecimento, o grau. Não quero entrar nos pormenores, né, na parte mais teológica, esmiuçar melhor. Não, só o contexto diz. Então veja como ele tem um certo grau de conhecimento. Esse tentador, ele induz Jesus, o próprio Cristo, né, a tentar, ele provoca Jesus para que Jesus ceda, né, as suas palavras. E ele diz, se você é o filho, colocando dúvida, né, em Jesus, se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Versículo 6, agora, olha o que é que ele diz também, olha o que é que o diabo diz a Jesus: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito. Olha como ele tinha o conhecimento a respeito das Escrituras, porque está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Ele continua usando Deuteronômio, o Antigo Testamento, para pôr Jesus à prova. Então ele se aproxima e lança as palavras. Ele dialoga com Jesus. E Jesus o responde, né? Olha só, Jesus diz aqui, ó, versículo 7. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Né? Então Jesus estava dizendo a ele que ele não ponhasse, né, não colocasse o Senhor, que era o próprio Cristo, em tentação, em prova. Né? Não ponha à prova o Senhor teu Deus. Estava escrito isso, e o tentador, o diabo, Satanás, estava pondo Jesus à prova, e Jesus o repreende. Então você já começa a notar, será que Jesus estava repreendendo sua própria carne? Será que estava ali diante, será que quem se aproximou de Jesus, olha o termo, olha o texto, olha a expressão, aproximou-se o diabo de Jesus. Algo que estava longe, agora se aproxima. Pelo menos é o que eu entendo, né? No meu pouquíssimo entendimento de português, o que dá a mim entender é que algo que estava longe se aproximou. A carne não poderia se aproximar porque já estava nele, já era o próprio corpo que estava nele, ligado, né, ao seu espírito. Então não tem como se aproximar. Não era também a tentação que se aproximou de Jesus, mas foi algo que veio de longe, aproximou-se de Jesus, e a Bíblia o chama de diabo ou Satanás. E o versículo 11 diz, versículo 11, olha a outra conversa, o diálogo. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e serviram. Perdão, versículo 9. Versículo 9, ele diz, e lhe disse, tudo isto te darei se você se prostrar e me adorar. Então veja que algo ou alguém estava querendo ser adorado pelo Filho de Deus, pelo próprio Cristo, por Jesus Cristo. Algo o conhecia muito bem, né? E queria a adoração. Já vou falar sobre que tipo de adoração este ser, este personagem chamado Diabo, Satanás, queria, certo? Agora, vamos ver aqui
alguns detalhes em nesses versículos aqui. Detalhe nesses versículos. Versículo de número 3. Ele diz: o tentador aproxima-se de Jesus. Aproxima de Jesus. O tentador aproxima-se de Jesus. Irmãos, quando ele está falando aqui de o tentador, ele está falando de quem? Logo no início. E o diabo o tentou. O diabo é mesmo que quem tentou Jesus foi esse ser aqui. Preste atenção, vamos ver se é a carne. Apocalipse 12, olha só. Olha quem tentou Jesus, foi esse daqui, ó. Apocalipse 12, e diz, aqui, ó. Quem tentou Jesus foi este ser aqui. Foi este ser. Você tira sua conclusão, sua dúvida. Se você concorda, vai continuar com a escatologia consumada ou com as escrituras. Não comigo. Eu apenas estou expondo o que o texto, a Bíblia diz. Quem tentou Jesus em Mateus capítulo 24 foi este ser. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Então, quem tentou Jesus, quem tentou enganar Jesus, foi o diabo, a antiga serpente. Aí eu lhe digo, esse diabo, essa antiga serpente, que João do Apocalipse está lançando luz para isso aqui, ó, para Gênesis capítulo 3, versículo 1, que diz: ora, a serpente era o mais astuto que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher. Olha o diálogo entre a serpente e Eva. Houve um então, essa serpente aqui, que derrubou Eva, derrubou Adão, também queria derrubar Jesus, o Salvador, o Filho de Deus, o Messias, o enviado, certo? Então, veja aonde nós estamos chegando, certo? Então, esta serpente que estava lá no deserto, que se aproximou de Jesus e falou com Jesus e tentou Jesus, certo? Então, foi esta serpente, o diabo, Satanás, a antiga serpente, né? Apocalipse lança a luz para cá, que tentou Jesus, que estava lá no deserto com Jesus, tentando Jesus. Então, uma pergunta clássica, né? Aqui a gente começa a perguntar, então, se era esta serpente, não poderia ser a carne de Jesus, porque apesar que eles também dizem, né, a escatologia consumada, também ensinam que aqui foi a carne de Adão. E assim vai toda tentação, eles dizem que é uma carne. Quando não é a carne, é a lei. Quando não é a lei, é Moisés. Quando não é Moisés, aí ninguém sabe mais aonde vai chegar. Tá bom? Então, Satanás, olha só, a serpente. Aí você vai Apocalipse capítulo 12, versículo 9. A serpente, a antiga serpente, o diabo, Satanás. Aí você, quando chega lá para Mateus, certo? Capítulo 4, e o versículo 1 diz que Jesus foi levado pelo diabo ao deserto, foi conduzido pelo Espírito, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem é o diabo aqui? A Satanás, o diabo, a antiga serpente que tentou Eva, que derrubou Eva e Adão. Tá ligando? Então, só está começando. Vamos ver mais algumas coisas importantes aqui. Então, versículo 3 aqui. O tentador, o diabo, a antiga serpente, aproximou-se dele e disse. Presta atenção que aqui é muito importante. O verbo aproximar, está aqui, ó. Mediante o tentador aqui, ó. Aproximou-se, certo? Então o verbo aqui, aproximar-se de Jesus, aproximar, que Mateus aqui usa um verbo grego, proserchomai. Então este verbo grego, proserchomai, significa dizer ir, ouvir para.
o tentador foi, ir ou vir para. Aproximar-se no grego, esta palavra quer dizer aproximar-se, chegar perto, aproximar de alguém ou de uma pessoa. Então o diabo, o que me dá a entender é que o diabo, Satanás, aqui neste contexto, não poderia ser a carne de Jesus, o corpo de Jesus. Por quê? Porque o verbo grego, proserchomai, não me dá o direito de dizer que era carne, mas é algo que estava longe e se aproxima de Jesus, certo? Aproximar-se de alguém, ou seja, algo ou alguém se aproximou de Jesus. Aquilo que estava longe, não estava nele, certo? Ou aproximar-se de uma pessoa. Este verbo proserchomai no grego é o mesmo que está aqui, ó, Mateus capítulo 5 e o versículo de número 1. Olhe para o seu melhor entendimento. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. O verbo aproximar aqui, proserchomai, quer dizer que eles se aproximaram, que estavam longe, se chegaram mais perto de Jesus. É o mesmo usado para Mateus capítulo 4, versículo 3, para o tentador, para o diabo. Ele estava longe, quando ele viu Jesus, ele se aproximou. Bom, isto é o que diz o texto original. Se alguém daí da escatologia quer contestar, quer brigar, não brigue comigo, mas com o grego, com o original, certo? Então, aproximar aqui, quando diz que o diabo se aproximou de Jesus, é o mesmo que isto aqui. Os discípulos se aproximaram de Jesus. Então, os discípulos não poderiam ser a carne de Jesus, o corpo de Jesus, mas foram pessoas que estavam longe, certo? Vamos supor, a 10 metros, 15 metros, e foram bem para perto de Jesus. Assim, é a mesma expressão usada para Mateus, capítulo 4, versículo de número 3. O tentador que estava longe se aproximou de Jesus. É o mesmo que está no capítulo 9, aqui ó, capítulo 9, versículo 14, que diz: então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós, os fariseus, jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Vieram, se aproximaram para perguntar. Mateus 24, ainda é Mateus capítulo 24, e o versículo de número 1 diz: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se. Então, o verbo aproximar, aqui de Mateus capítulo 4, versículo 1, é proserchomai. O mesmo usado para Mateus capítulo 4, versículo 3. O tentador aproximou-se. Aproximou-se, ou aproximar, é proserchomai. Aquilo ou alguém que estava longe aproxima-se de uma coisa ou de uma pessoa. Proserchomai é o verbo grego usado para o tentador, para o diabo. Então isto me dá a entender de que não poderia e não eu não posso dizer que afirmar que o tentador, que o diabo aqui foi a própria carne de Jesus, mas alguém ou algo que estava distante, ao vê-lo, aproximou-se dele. Beleza? Até mais. Bom, agora o versículo 11, Mateus 4, e o versículo de número 11, que diz: então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Olha outra bronca aqui, outra questão forte. Olha o problemão que a escatologia consumada arruma quando eles afirmam que o tentador foi a própria carne de Jesus. Olha o que é que o texto diz:
o diabo o deixou. No nosso entendimento, no seu entendimento, na nossa língua portuguesa, deixar é algo que estava perto ou dentro e o deixa, sai, vai-se embora, vai para longe, o deixa. É assim ou não é? Eu posso entender isso como a minha carne me deixa. Se a minha carne me deixar, que na realidade quem deixa é o espírito, quando o espírito sai do corpo, a carne padece. Então, como pode a minha carne me deixar? É o que o verbo diz, é o que o texto diz. Então, o diabo o deixou. Então, olha só aqui, versículo 11. O diabo o deixou. Mateus usa outro verbo grego, afine-me. Olha só, para deixar, abandonar, afastando-se de uma pessoa. Ou seja, o diabo abandonou Jesus. Não foi o corpo de Jesus que o abandonou, mas o diabo, né, se afastou. O diabo abandonou, o diabo o deixou, por causa do verbo grego afine-me. Então, procure, pesquise se não está aqui, onde tem afastar, ou deixou, né? O diabo o deixou. Procure e pesquise no grego, se não, você não vai encontrar aqui nesse texto, né, uma palavrinha grega chamada afine-me, para dizer que o diabo o deixou, o abandonou, afastou-se. Ou seja, é isto na força, na expressão do grego, é que alguém se afastou de alguém. Algo se afastou de alguém. Então, o diabo, Satanás, se afastou. E esse que se afastou não poderia ser a carne de Jesus. Por quê? Porque no versículo 11, ele diz aqui, ó, depois que terminou, capítulo 4, versículo 11, diz: então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Jesus ficou. Se fosse a sua carne que o tivesse deixado, não teria condição de nós podermos ler o restante desse versículo. Não teria esses versículos embaixo. Jesus ficou e o diabo o deixou, né? Afine-me, abandonou, deixou, afastou-se, saiu, foi embora. É isso que o texto está dizendo. Não podemos aceitar esse texto aqui, irmão. Versículo 11. Então o diabo o deixou. Então, este texto, no contexto, não se pode afirmar que quem tentou Jesus foi a sua própria carne. Por quê? Porque há furos dentro da interpretação, né? Não bate, não fecha a conta, não me dá convicção, não me dá certeza de que o diabo seja a própria carne de Jesus. Mas é mais convicto, é mais verdadeiro, é mais aceitável dizer que o diabo foi um ser espiritual, porque o deixou, aproximou-se dele, proserromai, veio de longe para perto e o deixou, estava perto e foi para longe, ok? É isso que o texto grego diz. Outra coisa, uma observação muito importante aqui, o versículo 10. Olha o versículo 10. Jesus lhe diz: retira-te, Satanás, né? Então, retira-te, Satanás, para retirar-te, né? Retira-te, perdão. Mateus usou, olha só aqui, olha que observação importante para a gente chegar a uma conclusão. Mateus, para retira-te, aqui ó, retira-te, Satanás, para retira-te, Mateus usou outro verbo grego, ripagou, para partir. Quando Jesus disse retira-te, Satanás, ou seja, Jesus estava mandando, né, Satanás, um ser, né, partir, apartar-se, retirar-se. Jesus estava dizendo, vai embora. Jesus não estava louco para dizer,
retira-te, e a sua carne saiu, e a sua carne partiu, e o seu corpo se retirou, e o seu corpo foi embora, e ele ficou aonde? Quem partiu foi um ser espiritual, foi o diabo, Satanás, e Jesus ficou, versículo 11, e os anjos, seus anjos vieram e o serviu, né? E eles serviram a Cristo. Então, esta palavrinha aqui, retira-te, Satanás, rípago, né, para dizer, vai anjos, o maligno, para o maligno partir, né, para o maligno ir embora, para o maligno se retirar. Você já está tendo uma ideia de que Jesus não foi tentado pela sua própria carne, pelo seu próprio corpo, mas algo ou alguém aproximou-se dele para o tentar, certo? Agora, e por fim, o diabo queria ser adorado. Olha só, será que foi a própria carne de Jesus que queria ser adorado? Será que foi o próprio corpo de Jesus que queria ser adorado? Versículo 9. Ele diz, tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. Ou seja, alguém queria oferecer algo a Jesus se ele se prostrasse, se ele o adorasse. Será que foi a carne dele? Agora veja a força da expressão que diz no grego, adorar. Aqui, ó. Mateus usou mais um verbo grego, proskineo, para dizer, o diabo disse isso a Jesus, para que Jesus prostrasse, ajoelhasse, curvasse. Agora aqui, esse prostrasse, sempre com a ideia de fazer reverência, cultuar. Esse prostrasse aqui, né, por causa do verbo grego, né, proskineo, prostrar-se, ajoelhar-se, curvar-se, sempre com uma ideia de fazer reverência, cultuar alguém superior. Será que a carne de Jesus era superior ao seu espírito? Será? Será que foi a própria carne que disse ao próprio Jesus, você tem que se curvar a mim, você tem que se ajoelhar a mim, você tem que me reverenciar, você tem que me cultuar? Será? Será? Eu tenho dúvida se eu disser que foi a carne de Jesus. Ou seja, o diabo queria que Jesus o cultuasse, né? Com a ideia de fazer reverência, cultuar alguém superior, fazer uma homenagem divina. O diabo queria que o próprio Cristo se curvasse perante ele e o homenageassem como um ser superior, como ele fizesse uma homenagem divina. Mas isso é o que diz o verbo grego, né? Prostrar-se. Aqui, ó. Ele diz, tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Então, está aqui o verbo adorar. Adorar é nessa condição. Proskineo, você se curva, né, para alguém. Você se prostra para alguém. Você faz reverência para alguém. Isso aqui é o que o verbo grego diz. Você faz reverência para alguém. Você cultua alguém superior a você. Será que a carne de Jesus estava induzindo Jesus, dizendo que a sua carne era superior? E lhe fazer uma homenagem a um ser divino. O diabo estava aqui dizendo que ele era um ser divino. Será que foi a própria carne de Jesus? Então eu deixo essa pergunta a você, do canal Iluminados pela Graça, e você da escatologia consumada. Se você não conseguiu entender, veja de novo esse vídeo, esse estudo. E a pergunta que eu deixo para você, Jesus foi tentado por sua própria carne ou por um espírito maligno? Ouviu, estudou, pesquisou, tire as suas conclusões. Na minha conclusão, na minha opinião, Jesus não foi tentado por sua própria carne ou pela sua própria carne.
mas Jesus foi tentado, segundo os verbos originais grego, por alguém, por algo ou por alguém que estava longe e se aproximou de Jesus. Compartilha aí, dá uma força aí ao pastor Van, né? Se inscreva no canal, aperta o sininho, se inscreva no canal, ajudando aí o canal a crescer para a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe grandemente.